Muito bem, então estamos aqui em mais uma aula de física. O assunto de hoje é eletrodinâmica, um capítulo novo. E na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão teórica e vamos falar sobre carga elétrica e também corrente elétrica. No final da aula também a gente vai dar sequência com o capítulo de potência elétrica e consumo de energia elétrica numa residência, por exemplo. Vamos lá. Primeira parte, vamos ver o assunto de carga e corrente. Então, antes de mais nada, nós temos aqui uma secção transversal de um fio metálico. O que seria uma secção transversal de um fio metálico? Bom, aqui nada mais é do que um pedaço de fio, certo? Um pedaço cortado de um fio metálico. Pode ser fio de cobre, fio de alumínio. O importante é ser um fio metálico, porque como você já sabe, o fio metálico, né? Ele tem o quê? Ele tem uma nuvem eletrônica, ok? Todo metal tem uma nuvem eletrônica dentro, né? Que no caso, essa nuvem eletrônica que compõe esse metal. Então aqui estamos na mesma figura, né? Temos aqui tanto os prótons quanto os elétrons, ok? Perceba que eles estão totalmente desordenados, né? Todos bagunçados aí. Então, qual que é a diferença, né? O metal, ele é um material condutor, por quê? Porque o metal possui íons livres, ok? Elétrons livres, tá bom? No caso aí, você pode perceber que tem prótons e elétrons, né? Cargas positivas e cargas negativas. Ok. Como você já sabe de eletrostática, né? Positivo com positivo, repulsão. Positivo com negativo, atração. E negativo com negativo, repulsão. Então, perceba que se do lado esquerdo nós colocarmos um potencial positivo, né? No lado esquerdo, e no lado direito um potencial negativo, o que vai acontecer com as cargas? As cargas de dentro dessa secção transversal do fio, elas vão começar a se movimentar, elas vão começar a se mover, de acordo com essa lei, né? A lei de Coulomb, né? Positivo com positivo, repulsão, positivo com negativo, atração, e negativo com negativo, repulsão, ok? Bom, então vamos ver o que vai acontecer com as cargas aí dentro desse fio. Então, podemos perceber aí, né, que as cargas negativas, elas tendem a ir para o lado esquerdo, ok? Então, por que elas vão para o lado esquerdo? Porque elas vão se aproximar do potencial positivo, né? Então você tem um lado esquerdo é positivo, então positivo com negativo tem uma atração. Enquanto que no lado direito, por ser negativo, vai ter uma repulsão, né? Negativo com negativo, repulsão. Nesse caso aí, o movimento dos íons negativos serão para a esquerda. E agora a gente já dá para imaginar o que vai acontecer com o movimento dos íons positivos, certo? Então perceba aí, né, na figura, que os íons positivos, eles tenderão a ir para a direita. E aí aparece um fluxo, né, fluxo de íons. Negativos para a esquerda, positivos para a direita. E aí nós conseguimos aí definir o que é corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que o movimento de cargas, ok? Vamos ser um pouco mais específicos agora. Vamos ver agora. Perceba aí, né, que na verdade o sentido real, certo? É o sentido dos elétrons. Por que o sentido dos elétrons? Nós sabemos que no metal os elétrons são livres. Na verdade, na realidade, no caso, né, os elétrons que se movem. Então, podemos falar que no sentido real, os elétrons se movem para a esquerda, ok? Os elétrons se movem para a esquerda. Esse é o sentido real. E o sentido convencional é o oposto
ao sentido real. Então nós podemos dizer que no sentido convencional, estamos olhando, né, como se fossem os prótons se movimentando. Enquanto os elétrons vão para a esquerda, os prótons vão para a direita. E aí agora nós acabamos de definir o que é corrente elétrica. Corrente elétrica nada mais é do que o movimento de cargas ao longo de um intervalo de tempo. Okay? Isso é corrente elétrica. Então, mais uma vez, sentido convencional, a corrente elétrica, ela tem o sentido dos prótons, sempre do potencial positivo para o potencial negativo. Ok? Sentido convencional, sentido dos prótons, do potencial positivo para o potencial negativo. Bom, e agora a gente vai ver o que é exatamente esse potencial, né, positivo e negativo. Potencial positivo e negativo, ela na verdade, ela é gerada por quem? Gerada por uma pilha, tá bom? Uma pilha ou uma bateria. Então vamos ver isso agora. Perceba aí nesse desenho que nós temos aí embaixo uma pilha, claro, né? Essa pilha tem polos positivos e negativos, ok? Perceba que na pilha o polo positivo está do lado esquerdo e o polo negativo está do lado direito. E o fio, né, que está conectando aí, ela tem, mais uma vez, né, aquela nuvem eletrônica. Então no sentido real, os elétrons estão andando. Agora no sentido convencional, que é o que observamos aí, são os prótons se movimentando sempre do potencial positivo para o potencial negativo. Então esse é o sentido da corrente elétrica, sempre saindo do polo positivo para o polo negativo da pilha ou da bateria. Muito bem. E agora a gente consegue, né, já depois de ter definido o que é corrente elétrica, conseguimos aqui definir as fórmulas utilizadas, né, nesse capítulo, tá bom? Então, olhando aí para o desenho, os íons positivos, ou os prótons, se movimentam no sentido convencional, esse é o sentido da corrente elétrica, e as duas formulinhas para esse capítulo são, né, por enquanto, né, Q igual a I vezes ΔT e Q igual a N vezes Z. Okay? Então anote aí no seu formulário as duas fórmulas. E agora a gente vai ver, vai identificar o que é cada um desses símbolos aí. O que é o Q, o que é a corrente I, o que é o ΔT, o que é o N e o que é o E. Vamos lá, vamos definir agora. O Q é a carga total nesse fio. Carga do fio. Ela é medida em Coulomb, certo? Então esse Czinho aí que você observa aí é a carga em Coulomb. Ok? Carga em Coulomb. É a mesma da lei de Coulomb. Então, Coulomb. O I é a corrente elétrica, tá certo? Corrente elétrica. A medida da corrente elétrica é esse Azão, a letra A. A medida é em amperes. Então, ampere. Ok? Ampere. O ΔT é o tempo em segundos. Então, a primeira fórmula, que é igual a I vezes ΔT, é a relação, né, entre a carga e a corrente ao longo de um intervalo de tempo. Muito bem. E a segunda fórmula de baixo, temos Qzão é igual a N vezes Z, onde o Qzão é a mesma carga em Coulomb. O N é o número de elétrons ou de prótons, é a quantidade de partículas existentes nesse fio. E o E, a letra E, é a carga elementar, por isso que a gente chama de E de elementar. A medida é em coulombs, tá certo? E o enunciado, né, por ser uma constante, né, o enunciado dos exercícios, normalmente ele dá esse valor, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, esse valor aí, você não precisa se preocupar, não precisa decorar,
porque o enunciado vai estar dando para você o valor da carga elementar, ok? Muito bem, então nós temos aqui, né, mais uma vez a relação entre a carga e a corrente. A corrente elétrica ela surge quando você tem movimento, né, dos prótons, ok? Sentido convencional, ao longo de um intervalo de tempo. Mas também nós podemos relacionar, né, esse fluxo de corrente elétrica ao longo de intervalo de tempo através de um gráfico, né? E nesse gráfico aí nós temos um gráfico de corrente por tempo. A corrente sempre em amperes e o tempo sempre em segundos. Toda vez que você tiver aí um gráfico de corrente por tempo, nós podemos aí, né, fazer o cálculo da área. A área vai ser numericamente igual à carga total, tá certo? Essa área aí pode ser uma área de um retângulo, a área de um triângulo, a área de um trapézio. Então são áreas aí de figuras geométricas que você já sabe muito bem calcular, certo? Bem, então temos aqui o formulário dessa primeira parte da aula de hoje com relação à carga e corrente elétrica. E esse formulário, né, se você tiver aí a sua folha, o seu caderno, é muito importante você anotar todas essas relações para que a gente possa fazer no próximo vídeo os exercícios referentes a esse capítulo. Então, primeira fórmula, Q igual a I vezes ΔT. Segunda fórmula, Q igual a N vezes Z. E também, quando você tiver um gráfico de corrente por tempo, o Qzão, a carga total, é numericamente igual à área sobre a figura. Muito importante também lembrar, né, das unidades. A corrente sempre em amperes e o tempo sempre em segundos. Claro, né? Toda vez que você tiver a corrente em miliamperes, miliamperes significa 10 elevado a menos 3 amperes. É a mesma coisa que dividir por 1000, né? Mil. E esse outro símbolo aí embaixo, né, é o símbolo de microampere. Micro é 10 elevado a menos 6 amperes. Então, toda vez aí que você tiver no seu enunciado miliamperes ou microamperes, vamos ter que transformar sempre para amperes, utilizando, por exemplo, essas duas relações. Ok? Muito bem, então, esse foi o assunto da aula de hoje. E, para continuar com a parte teórica, nós vamos falar agora sobre potência elétrica e consumo de energia elétrica residencial. Vamos lá? Muito bem, então potência elétrica e consumo de energia elétrica. Esse assunto é bastante importante, porque nós conseguimos aí calcular quantos reais você gastaria, né, você está gastando na sua casa no mês para ligar uma geladeira, certo? Um chuveiro elétrico, uma máquina de lavar roupas, ok? E a fórmula que a gente vai utilizar para esse capítulo está aí. E é igual a pote vezes ΔT. E é igual a pote vezes ΔT. E agora a gente vai identificar o que é cada um desses símbolos aí. O Ezão nada mais é do que a energia elétrica total consumida na residência ou na indústria ou numa empresa, por exemplo. Ok? A energia total consumida. Esse valor é muito importante para saber quantos reais vai ser a mensalidade aí, né? No caso, para deixar mantidos os aparelhos ligados durante o mês. Ok? Pote é a potência dos aparelhos. Então, se você quer a energia total da residência, você vai ter que somar todas as potências respectivas, né, de cada aparelho relacionadas com tempo de uso, ΔT, tempo de uso, ok?
Perceba aí também as unidades, né? Que a potência é em quilowatt, o tempo sempre em horas, portanto a energia consumida total é sempre em quilowatt-hora, ok? Bom, sabendo disso, a gente vai precisar saber também, né? A gente vai precisar fazer conversões de unidades. Por quê? Porque no enunciado ele pode dar o tempo em segundos, ou o tempo em minutos, ou mês, né, que é 30 dias, tem que transformar tudo para horas. E kilowatt também, né, a gente tem que transformar, por exemplo, se ele der a energia dos aparelhos em watt, tem que transformar para quilowatts, certo? Então a gente também tem que saber o quê? A conversão aí dessas unidades. Então vamos ver isso logo em seguida aqui e anotando já o formulário dessa segunda parte da matéria. Vamos lá? Então, temos aqui o formulário. A única fórmula que você precisa saber desse capítulo é energia é igual a potência vezes ΔT. E temos que lembrar o quê? Vamos ver juntos, ó. Lembrar que um dia tem 24 horas, tá certo? Um dia tem 24 horas. Um mês tem 30 dias. Uma hora tem quantos minutos? Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos, tá certo? Isso é muito importante. Outra informação importante também é 1 kWh, né? 1 kWh é igual a 1000 Wh, porque você sabe que quilo é 1000, né? Quilo é 10 elevado à terceira, quilo é 1000. Então, eventualmente, quando você precisar de fazer essa conversão de kWh para watt-hora, ou o contrário, você multiplica ou divide por 1000, tá certo? Muito bem, então nesse segundo capítulo, somente isso, somente essa fórmula, energia igual a potência vezes ΔT. E quando você quiser o preço, o valor em reais, né, do consumo mensal, basicamente você vai fazer uma regra de 3. Uma regra de 3. O enunciado ele vai dar pra gente o preço de 1 kWh, né? Então vai ser 1 kWh para um valor dado, ok? E a seguir a gente vai fazer basicamente, né, como disse, uma regrinha de 3, né? Regra de 3, multiplicação em cruz para descobrir quantos reais vai custar aí o consumo total dos aparelhos ligados durante o mês, ok? Muito bem, então essa foi a aula teórica. Então, na próxima aula o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os exercícios relacionados a esse capítulo. Então, espero que você tenha entendido. As fórmulas são bastante simples. Anote todas essas relações aí no seu caderno, para que a gente consiga fazer aí mais facilmente todos os exercícios. Principalmente, anote essas conversões, né? Transformar de quilo é 1000, um dia tem 24 horas, um mês tem 30 dias, assim por diante. Muito bem, então... por hoje é só, por esse vídeo é só. E a gente no próximo vídeo vai continuar fazendo os exercícios.